Imbarabô, amojubareba, coxé. Imbarabô, amojubareba, coxé. Imbarabô, amojubareba, coxé. Amadego de boia, amor, amojubareba, Meu nome é Rogério Leitão, sou músico, professor, pesquisador. Estou participando aqui do edital da Lei Aldir Blanc, de oficinas culturais, né? A minha área de atuação é música, cultura, educação e o título da minha oficina é a musicalidade rítmica do Bumba Boi do Maranhão em tempo presente, né? Onde eu gostaria de abordar alguns termos, alguns conceitos e mostrar um pouco de algum desses temas, como as batidas, como os sotaques, como os instrumentos percussivo, as levadas, a forma de tocar. Então eu apresento para vocês alguns conceitos, né, a partir das minhas pesquisas. Eu utilizei o meu livro Batucada Maranhense, meu trabalho de pós-graduação também, e o meu blog, né, bumbadailha.blogspot.com. O objetivo que a gente pretende, através dessas oficinas, é fazer despertar, né, o conhecimento sobre os sotaques do Bumba Boi do Maranhão a partir das suas batidas e dos seus instrumentos de percussão. E também apresento um pouco das levadas desses sotaques para a bateria.
Estou usando aqui então o meu livro, feito com muito carinho. Em 2013 foi o lançamento, Batucada Maranhense, Análise Rítmica dos Ciclos Culturais, a visão de um baterista. O Bumba Boi representa muito na construção da identidade maranhense, cultural e musical. Se no Maranhão existisse apenas a brincadeira do Bumba Boi, esse fato bastaria para dar a esse estado um status cultural de grande importância. Ao se falar em Bumba Meu Boi, alguns termos são recorrentes no cenário cultural maranhense, na tentativa de defini-lo sob o aspecto musical. O termo sotaque, nesse contexto, é muito importante, porque às vezes ele assume até um status de ritmo. Quando se fala de sotaque, associa-se muito a questão rítmica, né? Das características rítmicas da manifestação cultural. O termo sotaque é um termo que realmente, devido a essa grande diversidade do Bumba Boi no Maranhão, ele não consegue abarcar todos os tipos, né? Porque o sotaque é uma tipologia para nós maranhenses do Bumba Boi. É onde a gente classifica determinada forma, determinadas características musicais, já que essa é a minha seara, a música, a percussão, os instrumentos formadores, as células rítmicas, como que a gente manuseia, empunha, segura e toca esses instrumentos, sobretudo percussivos, e que tanto caracterizam os sotaques do Bumba Boi. É claro que o sotaque vai muito além do que isso. As indumentárias, a forma de dançar, as danças, os passos, as coreografias, né? Os adereços, as roupas, a vestuário, o vestimento, né? Os personagens, né? Isso caracteriza bem os sotaques, né, do Bumba Meu Boi. Então os bumbas ou os bois do Maranhão apresentam características rítmicas bem definidas entre si. Estas características específicas são chamadas de sotaques. Entendemos que realmente a classificação em 5 principais sotaques não comporta a diversidade de combinações musicais, coreográficas e de indumentária presentes nessa brincadeira em terras maranhenses. É de impressionar a quantidade de variações e suas formas de expressão não se resume aos 5 sotaques, os quais aparecem como os mais conhecidos, classificados e estudados. Na diversidade e riqueza do universo de componentes dessa manifestação, existem outras versões da brincadeira, sobretudo no interior do estado. E existem também aqueles grupos caracterizados como os de não sotaques ou sem sotaques. Contudo, analisando a dimensão presente, observando o nosso tempo e, sobretudo, o que acontece na Ilha de São Luís, podemos aceitar essa organização didática a que estão sujeitos os diferentes grupos de boi. Cada sotaque ou estilo evidencia a presença da influência de um grupo formador da nossa cultura. A batida é uma das principais características da música brasileira. A batida é, de fato, na música popular brasileira, um dos principais elementos pelos quais os ouvintes reconhecem os gêneros, segundo o professor Carlos Sandrone. A percussão é uma das características musicais mais evidentes na música popular tradicional e urbana em nossos dias. Podemos identificar gêneros musicais a partir da observação e análise de sua parte rítmica. Desta forma, o nosso ponto de vista coloca-se a partir dessas batidas
e levadas do bumba boi do Maranhão, conectados às novas instrumentações, no caso através do nosso instrumento, que é a bateria. Então é dentro desse contexto que nós desenvolvemos esse momento tão especial. As batidas e as levadas são elaboradas a partir dos ritmos das culturas populares, da sua forma mais tradicional. Estes ritmos tradicionais enraizaram-se na música brasileira, produzindo padrões, batidas, levadas, que são utilizadas até nossos dias. Vejamos o exemplo do samba, já enormemente estudado. Aqui em São Luís, aqui no Maranhão, esse contexto dessa transição, ou dessa transposição, ou dessa transcrição dos ritmos tradicionais para a música popular, acontece desde as décadas de 60 e 70 do século XX. Ou seja, desde 1960, 1970, essas tentativas já ocorrem. Os bois de viola, por exemplo, os boizinhos de viola. Tentativa de uma nova instrumentação para a música tradicional maranhense. Os bois de cidade, né? Os bois urbanos, os bois de cidade. Como uma trupeada de boi da ilha caberia nas canções tocadas com o violão. Qual seria essa proposta percussiva para esse momento? A capacidade artística e estética de sintetizar um batalhão inteiro, sua percussividade, sua atmosfera. A arte tem essa característica de recriação constante, tanto em suas formas estéticas, quanto em sua dinâmica de tempo e espaço. O boi deixa de apresentar-se apenas em suas comunidades de origem e passa a arriscar-se em novas plagas. Nós temos uma percepção semelhante a esses artistas que tão bem fizeram essas transcrições e essas adaptações. Só que a nossa matéria-prima é o boi, é o tambor de crioula, é o cacuriá, é a mina, são os cocos. Toda essa matéria-prima nós tentamos, de alguma forma, através da nossa interpretação, fazer essas transcrições para a bateria. É uma tentativa de expressar o bumba boi na bateria, principalmente pela variedade de timbres, pela independência dos membros, né? A bateria a gente toca com as mãos e com os pés, então é uma oportunidade formidável da gente fazer esse tipo de transcrição com ritmos que apresentam essas polirritmias e essa variedade de células rítmicas. As performances dos gêneros musicais populares contemporâneos, como o jazz, o samba, as rumbas, privilegiam em suas configurações o tocar percussivo. Essa é uma configuração já estabelecida, utilizando-se os padrões rítmicos para o acompanhamento de gêneros musicais específicos. Trocando em miúdos, cada gênero musical popular apresenta uma batida específica sua. No Brasil, a diversidade rítmica
faz parte da nossa identidade cultural, existindo uma série de manifestações populares e tradicionais que evidenciam a percussão em suas práticas. Sambas, baiões, frevos, marchas apresentam suas próprias levadas presentes nas execuções musicais em seus vários contextos. Bem, apresentando para vocês o sotaque da Baixada, sobretudo dos Morros de Pindaré e daquela região, né? A gente está abordando aqui o sotaque através dos instrumentos formadores, né? Então, existem características também bem particulares e bem importantes, até muito visíveis, né? Muito evidentes na identificação do sotaque. Então, a primeira característica aí que eu acho importante falar é a forma de segurar o pandeiro da Baixada, né? Essa posição embaixo, que a gente chama, posição embaixo, de tocar, né? O pandeiro nessa posição embaixo, né? Dessa forma aqui, ó, de segurar. E a gente percebe que os tocadores, eles empunham o pandeiro dessa forma aqui para baixo. Uma outra característica importante é que a gente tem os pandeiros, a gente tem o tambor-onça, as matracas, a gente nota, essa matraca é uma matraca média, que tanto daria para usar no sotaque da ilha, quanto no sotaque de Pindaré, ou da Baixada. Só que as matracas no sotaque da Baixada normalmente são bem menores do que o do sotaque da ilha, né? Então, o tamanho das matracas nesse sotaque da Baixada de Pindaré, eles são menores, as matracas são menores. Uma questão importante é o maracá. O maracá também é menor, é um maracá de médio para pequeno. E a gente tem os badalos também nesse sotaque, que são bem característicos, né, desse sotaque. Então, esses são os instrumentos do sotaque da Baixada. Pandeiro tocado embaixo, as matracas menores, maracá menor também. Isso identifica muito o sotaque. Bem, passando para o sotaque da ilha, a gente percebe logo de cara que o pandeiro, ele é bem maior do que do sotaque da Baixada, né? É um pandeiro com dimensões maiores. E a forma de empunhá-lo é aqui em cima, né? Nessa posição aqui de L, né? Onde a gente consegue tocar através desse movimento. Então, o pandeiro em cima também é uma característica muito evidente do sotaque da ilha. Já diferente do sotaque da Baixada, que é segurado embaixo. O da ilha é segurado aqui em cima, né? A gente vê também o tambor-onça também, que tem vários tamanhos no sotaque da ilha. As matracas desse tamanho para maior, existem matracas muito grandes, né? Que as tropeadas usam, né? Os batalhões da ilha, né? Matracas imensas. E o maracá do amo também é um maracá com dimensões maiores, né? Então, o que caracteriza muito bem o sotaque da ilha seria as matracas grandes, o maracá também muito grande, empunhado pelo amo, e a característica mais evidente, o pandeiro seguro nessa posição, empunhado nessa posição aqui. Então, seria as características mais evidentes do sotaque da ilha a partir dos seus instrumentos. Falando agora do sotaque de zabumba, né? É composto pelas zabumbas, né? Antigamente eram os tambores de fogo, né? Que eram escavados a fogo, como o tambor de crioula, por exemplo, né? A gente tem também esses pandeiros presentes também, só que um pandeiro muito menor, de dimensões muito menores do que do sotaque da Baixada e do sotaque da ilha, né? Chamado de pandeiritos ou tamboritos. Os maracás, né? Também de pequenas dimensões,
que vai tocar muito semicolcheia. E aqui a gente tem uma característica importante, que é a forquilha, né? A forquilha é usado para sustentar, né? Seria nessa posição. E a partir daí a gente tocaria. Então, existem os boi de zabumba, né? Eles tocam com 4 zabumbas, com 8 zabumbas, com 16 zabumbas. É um sotaque muito... que pulsa muito, né? Naquelas formato de quatro toques por tempo, né? Que a gente chama musicalmente de semicolcheias, né? Então, esses são os instrumentos que compõem o boi de zabumba. Bem, seguindo aqui é o sotaque de orquestra, né? Tem a mesma configuração, a mesma não, mas uma configuração semelhante ao sotaque de zabumba, né? Usando aqui a zabumba, né? O tambor grave. Tem bois hoje em dia que usa surdo também. Usa também da mesma forma a forquilha para sustentar aqui, ó, o instrumento dessa forma, apoiando para poder tocar. Sotaque de orquestra, a gente tem o tambor onça, a gente tem um tambor onça aqui, que tem essa haste aqui para a gente puxar, também muito evidente. É um sotaque mais, vamos dizer, mais sintético, né? Tem menos tocadores, né? Geralmente, hoje em dia, nos palcos, né? E a gente tem os maracás também. E o tamborim, né? A gente tem um tamborim também, o pandeiro, tocado, né? Então, esses são os instrumentos que compõem o sotaque de orquestra. Para finalizar, queria falar um pouco do sotaque costa de mão, que ele é composto por pandeiros, e os maracás, né? Então, o costa de mão, ele é usado dessa forma, né? Com o pandeiro tocado com a costa da mão. Então, isso caracteriza bem essa correia aqui que prende o tocador ao pandeiro, né? E tocado dessa forma. Essa é a principal característica do sotaque costa de mão. Como vocês puderam ver, é bem evidente as características dos instrumentos percussivos para a identificação dos sotaques. Tanto os instrumentos formadores, quanto a forma de empunhar os instrumentos, como a forma de segurá-los, a baixada embaixo, a ilha em cima, o costa de mão aqui, os pandeiritos do tambor do boi de zabumba, né? O tamborim do boi de orquestra. Então, essa nossa diversidade maranhense é a nossa batucada maranhense. Estes instrumentos são chamados de frame drums. São instrumentos estreitos, são tambores estreitos, ancestrais da nossa humanidade. Vem da Síria, vem da Suméria, antes de Cristo, e espalhou-se aí pelo mundo afora, culturalmente, musicalmente, e veio parar aqui no Maranhão, né? Então, esses pandeiros que compõem o bumba boi do Maranhão. Em todos os sotaques existem esse tipo de instrumento. No boi de orquestra, que é o mais novo, temos o tamborim. Nós temos o boi de zabumba também, com os pandeiritos, os tamboritos. Nós temos os taróis e os pandeiros de caixa mais maior ou menor, do costa de mão. Nós temos os pandeiros do boi da Baixada de Pindaré e nós temos os pandeirões da ilha. Então, toda essa família de instrumentos musicais estão presentes no bumba boi, estão presentes no bumba boi do Maranhão.